Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diácono Claudionor Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste segundo trimestre de 2022, que está tratando sobre o Sermão do Monte, trazendo como tema do trimestre os valores do Reino de Deus e como subtema falando sobre a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a você que tem se inscrito no nosso canal e dizer a você que ainda não é inscrito que continue se inscrevendo. Nós temos alcançado um número considerável de pessoas e sabemos que isto é fruto somente do que nós estamos fazendo. São poucos minutos que têm ajudado bastante. Então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe, curta, comente, deixe o seu ponto de vista. Nós queremos compreender, queremos ver se você está compreendendo o que nós estamos dizendo. Nós estamos tratando do Sermão do Monte, conforme disse, e já chegamos na lição de número 12, que fala sobre a bondade de Deus em atender, em nos atender. E a leitura de hoje, como eu já disse, nós estamos fazendo a leitura da semana em 6 partes. Então hoje é a parte 2 deste comentário, a bondade de Deus em nos atender. E na parte 2 nós temos hoje, terça-feira, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10, cuja epígrafe diz: o Pai bondoso nos concede o Espírito Santo. Porém, eu analisando o texto bíblico aqui, vi que Lucas 11, 9 e 10 seria a sequência do que foi dito ontem, que ontem foi Lucas 11, versículo 9. Só que quando nós lemos o texto, não bate com a epígrafe que foi colocada aqui pelo autor. O Pai bondoso nos concede o Espírito Santo. No versículo anterior diz que a bondade de Deus em atender seus filhos. Fechou. Mas quando diz um Pai bondoso nos concede o Espírito Santo, não fechou o texto bíblico e eu fui procurar um outro texto que pudesse ser próximo e me parece que eu encontrei. Então aqui deve ter sido um erro material, um erro de digitação, alguma coisa assim. O texto de hoje diz Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10. Nós não vamos ler em Lucas 11, versículo 9 e 10. Lucas 11, 9 e 10 vai dar sequência do que foi dito ontem. Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Mas nós vamos para Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Como disse já desde ontem, estamos fazendo leitura na Bíblia Dake, e nós vamos, versão revista Almeida e corrigido. Vamos ler então Mateus, capítulo 3, versículo 11, que diz que o Pai bondoso nos concede o Espírito Santo. Diz assim, versículo 11, e eu, em verdade, vos batizo com água. Quem é que está dizendo isso? João Batista. João Batista, primo de Jesus, mais velho que Jesus, aproximadamente 6 meses. João Batista, de linhagem sacerdotal. Eu até achei interessante, analisando isso domingo passado. João Batista é de linhagem sacerdotal, logo é da tribo de Levi. E Jesus é da tribo de Judá. E os dois chegaram a ser primos, por causa de Maria e de Isabel. Então, João Batista, iniciando o seu ministério, diz: eu, em verdade, vos batizo com água. O que eu estou vos batizando é com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas ou sandálias não sou digno de levar. Aí João Batista afirma: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Um outro texto que fecha com este aqui está também em Atos, capítulo de número 1, versículos de 9 a 11. Quando o povo está no monte, Jesus está ascendendo aos céus, e aparecem, quando Jesus sobe, os discípulos ficam olhando para cima e aparecem 2 homens, dois anjos, e dizem: por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que em cima foi recebido no céu, há de vir, como para o céu o vistes ir. Ou seja, Jesus já estava na glória. Mas por que vocês estão olhando? Vão para Jerusalém e fiquem lá, porque ele prometeu que vai vos encher de poder lá, ou seja, vai derramar sobre vós o Espírito Santo. E quando nós vamos para o mesmo livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo número 8, nós lemos que eles estavam todos
reunidos em um só lugar, e de repente veio sobre eles um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados, e cada um falou em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em outras palavras, o nosso Pai bondoso, ele não somente nos dá a responsabilidade de trabalhar para ele, ou seja, ele nos chama e depois que nos chama, nos capacita, depois que nos capacita, nos envia para uma obra, que é a grande comissão. Ele não somente faz isso. Para que ele nos envie para aquela obra, ele nos dá ferramentas. O batismo com o Espírito Santo é a capacitação. Foi batizado com o Espírito Santo, está capacitado para ir à batalha. Só que há algo a mais. Há uma necessidade de termos os instrumentos necessários. Eu costumo dizer que ninguém fura um buraco numa parede com uma caneta. Caneta não é feita para furar buraco em parede. Como também uma broca não é feita para escrever no papel. Cada ferramenta tem o seu devido uso. Eu costumo dizer que com a faca você não consegue fazer cócegas em alguém, mas com a pena você também não consegue cortar. Por quê? Porque cada ferramenta tem o seu devido uso. No momento alguém vai precisar de uma marreta, no outro momento alguém vai precisar de um martelo, em outro momento alguém vai precisar de uma bigorna. São ferramentas que são utilizadas em momentos específicos. De igual modo, quando nós somos capacitados por Deus, batizados com o Espírito Santo, o Senhor nos concede ferramentas para trabalhar. O nosso Pai bondoso aqui nos concede o Espírito Santo porque o Espírito Santo é o revestimento, é a proteção que nós temos para que nós possamos suportar os dardos inflamados do maligno. É o Espírito Santo quem nos abre a mente, nos dá a visão para que nós possamos ver o caminho correto e compreender quais são as ações corretas a serem tomadas. É o Espírito Santo que nos mostra que esta vida pode ter tudo, como Paulo. Paulo foi arrebatado, foi ao terceiro céu, e Paulo disse que lá viu coisas que ao homem comum aqui não é lícito dizer porque ele não compreenderia. Por quê? Porque nada do que o nosso olho já viu, nada do que o nosso ouvido já ouviu, nada do que já subiu ao nosso coração, disse Paulo, pode ser compreendido ou pode ser comparado com aquilo que está reservado lá, com a glória que está reservada lá para ser revelada em nós. E isto é o Espírito Santo que nos concede. A Bíblia Sagrada, por exemplo, é um livro que parece que ele se dissolve, e a Bíblia fala disso, que as coisas de Deus não são compreendidas pelo homem comum porque elas se dissolvem e se discernem espiritualmente. Agora, o homem de Deus, espiritual, ele compreende tudo porque ele é espiritual. Desta sorte, quando diz assim, o Pai bondoso vos concede o Espírito Santo, o Pai bondoso está nos dando capacidade de sermos fiéis a Ele, de sermos santos na sua presença, de sermos crentes, de lermos a palavra de Deus, de compreendermos, de entrarmos na batalha e sermos vitoriosos por usar as armas corretas. Inclusive, o próximo trimestre da Escola Dominical vai falar sobre as afrontas, os ataques à Igreja do Senhor. E nós vamos ver que para suportar estes ataques é preciso nós termos o auxílio do Espírito Santo. Logo, alguns podem pensar que o Espírito Santo não é concedido mais às pessoas, mas a Bíblia Sagrada diz que sim, ele é concedido em várias ocasiões dentro da Bíblia Sagrada, posteriores ao momento da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, ele veio sobre as vidas. Em alguns momentos, Paulo esteve pregando e as pessoas receberam. E na história da igreja, quando nós passamos pelo período apostólico, nós entramos no período da patrística, período dos pais da igreja, ali até o 2º século aproximadamente, quando nós entramos no período da igreja perseguida, quando a igreja agora vai congregar nas catacumbas, quando nós adentramos no período da escolástica, lá na época de Santo Agostinho, por ali, quando nós entramos lá na frente, no período da Idade Média, na época de São Tomás de Aquino, quando nós passamos pelos primeiros grandes reformadores, né, ou pré-reformadores, como John Hus, John Patton, quando nós chegamos à Reforma Protestante, com Martin Luther, o Martinho Lutero, quando nós encontramos vários outros homens que participaram da Reforma Protestante, quando nós chegamos no século XIX, no século XX,
quando nós passamos pelo início da expansão das igrejas depois da Rua Azusa, do movimento da Rua Azusa, quando nós adentramos no Brasil, por exemplo, em 1910 nós vamos chegar às grandes igrejas pentecostais no Brasil. Nós vemos em 1937 as primeiras grandes convenções realizadas no Brasil. Nós seguimos toda a história e chegamos até os dias atuais e vemos Deus batizar com o Espírito Santo, como bem recente o irmão Joelton, que está lá em Cambaitó. Agora, não tem 15 dias, ele foi para um congresso e lá 3 dos seus auxiliares, dos seus obreiros, dos irmãos que lhe acompanham lá, foram batizados com o Espírito Santo. Então, só me resta compreender que Deus é aquele Pai bondoso que nos concede o Espírito Santo. E nos concedendo o Espírito Santo, nos dá capacidade de estarmos diante de si, da sua obra, e de compreendermos todas essas coisas. Por esse motivo, eu fecho dizendo, ore, o Senhor também te concederá o Espírito Santo. Ontem, nós vimos que às vezes não recebemos porque não pedimos. E às vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastar nos nossos próprios deleites. De repente, alguém vai querer receber o Espírito Santo para ser o mais importante no culto, para seu nome sair nos cartazes, para poder fazer grandes movimentos. Não é este o fim do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para a batalha. Batalha contra quem? Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Batalha que não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os principados, é contra as potestades, é contra os poderes, os tronos, as dominações, justamente nos lugares celestiais. E depois que você recebe a capacitação, mesmo assim você não vai poder usar a ferramenta na hora que você quiser. A ferramenta é usada na hora que Deus vê a necessidade, aí o Senhor te concede. Ela não é tua, ela é do Senhor. Por esse motivo, nós recebemos de Deus várias ferramentas para essa batalha espiritual e não serve para alguém ser beneficiado no púlpito, porque não é um palco, é um púlpito. E também o dom, quando ele é dado, ele é usado em qualquer lugar. Legal, né? Então peça ao Espírito Santo, ore, não buscando o próprio deleite, mas querendo aperfeiçoar a igreja, querendo aperfeiçoar os santos, diante da necessidade que existe, e Deus vai te conceder e vai te fazer notório. Deus te abençoe até aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar. Fiquem todos na paz do Senhor. Comenta aí, deixa a tua opinião. Paz do Senhor a todos e até amanhã, quando estaremos falando na parte 3 sobre somos maus, mas suprimos as necessidades dos nossos filhos. Aí vem a pergunta, e por que Deus não supriria as nossas? Até amanhã, fiquem todos na paz do Senhor, se Deus assim nos permitir.